Muito obrigado. Eu agradeço imensamente o convite. É um tema que eu gosto bastante de falar de fibromialgia, porque eu acho que é um tema que tem muito a ver com um aspecto que é muito fascinante da atenção primária, que é a longitudinalidade do cuidado. Né? Então, à medida que a gente vai atendendo os nossos pacientes com fibromialgia, a gente vai conhecendo novas camadas deles, que formando um vínculo. Isso eu acho que é a parte mais bonita da atenção primária, esse vínculo que a gente cria com os pacientes ao longo do tempo. Então, vamos falar sobre fibromialgia na atenção primária, diagnóstico e abordagem terapêutica. Primeiramente, vamos começar com um caso clínico, né? Um caso bastante representativo de boa parte dos casos de fibromialgia da atenção primária. Paciente Joana, de 21 anos, que consulta, que eu já fiz o resumo de algumas consultas, né? Ela relata dores nos joelhos desde o início de 2018, pouco depois de iniciar o emprego atual, onde fica muito tempo em pé e carrega peso. Ela é chefe de cozinha, né, de uma empresa que faz sorvetes, né, e era uma dor de um ritmo mecânico. O que é a dor de ritmo mecânico? É aquela dor que geralmente piora com o movimento ou com o carregamento sustentado de peso, né, melhora com repouso e geralmente vai piorando ao longo do dia. Né, como são a maioria das dores musculoesqueléticas são de ritmo mecânico. E as dores que começaram em 2018 começaram a se generalizar no início de 2022. E ela coincidiu com um período que ela estava bastante deprimida, né, com sintomas ansiosos, e ela tinha múltiplos pensamentos catastróficos relacionados à funcionalidade, no trabalho, nos estudos, por causa da dor. Estava em uso de duloxetina, 60 miligramas, fazia 6 meses, para depressão e para dor. No exame físico, identifiquei múltiplos pontos gatilhos, coloquei uma pontuação de scores de fibromialgia, que a gente vai ver mais adiante como interpretar. Na avaliação, ela tem fibromialgia e depressão maior, e o plano encaminhei para fisioterapia, orientei sobre automassagem, né, dos pontos gatilhos, associei a duloxetina, acrescentei amitriptina, 25 miligramas à noite, com o plano de avaliar em 3 semanas, e plano de aprofundar a psicoeducação sobre a dor. Um ponto bastante importante, então, esse quadro representa vários aspectos comuns da fibromialgia, e eu acho que é interessante, sempre quando a gente vai atender um caso novo da atenção primária, a gente tem uma ideia de um script de doença. O que é o script de doença? Não é aqueles detalhes do processo diagnóstico, e sim um resumo mental, uma descrição mental básica de uma doença que ajuda a nortear o nosso raciocínio clínico. Então, a gente pode dizer que o script de doença da fibromialgia é de uma dor generalizada, crônica e ou recorrente, com forte associação com sofrimento psíquico, com grande utilização de serviços de saúde, e tem uma grande heterogeneidade na etiopatogenia e no curso clínico. Em geral, o prognóstico é ruim em termos de resolução sustentada da dor. Né? Pode até ter um alívio importante da dor, mas aquela resolução sustentada dificilmente acontece. Agora, falar um pouco dos aspectos históricos. Né? Se a gente for olhar para a história, desde a Bíblia, né, nós temos no livro de Jó, o Jó com um quadro doloroso, bastante sugestivo de fibromialgia, né? Pode ter também várias outras possibilidades diagnósticas, porque obviamente não existia esse diagnóstico naquele momento, né? Mas esse quadro de dor crônica bastante limitante, descrito já na Bíblia, né? Nós temos a Florence Nightingale, né, a fundadora da enfermagem moderna, né, que tinha um quadro crônico de dor bastante compatível com fibromialgia, né? Eu também não tinha o diagnóstico na época, mas o quadro dela era compatível com fibromialgia. Nós temos a Frida Kahlo, né, que teve uma história muito caracterizada por vários tipos de dor. Né, nasceu com espinha bífida, com malformações, e teve poliomielite, teve acidente de carro, vários fatores que foram contribuindo para um quadro de dor crônica, além de muito sofrimento de outras formas que potencializam a dor. Talvez das celebridades atuais mais famosas com fibromialgia tem a Lady Gaga, né, que se manifestou várias vezes como tendo fibromialgia. Falar um pouco agora da história do diagnóstico. Né? Um diagnóstico que vinha recebendo diferentes nomes, surgiu em torno do início do século XX, o diagnóstico, na verdade, já se falou nomes parecidos um pouco antes disso, mas se acredita geralmente que a primeira grande definição de fibromialgia veio através do termo fibrosite, pelo neurologista britânico William Gowers, foi um dos grandes mestres da neurologia no passado,
que ele descrevia a fibrosite como um quadro associado à dor espontânea, sensibilidade à pressão, fadiga, distúrbios do sono, sensibilidade ao frio e agravamento dos sintomas pelo uso excessivo da musculatura, que é muito semelhante ao que a gente descreve hoje como fibromialgia. Depois ficou um grande tempo sem se falar de termos semelhantes, até que a discussão sobre a fibromialgia, e agora já com o termo fibromialgia, retornou com força na década de 80, sem uma padronização clara sobre critérios diagnósticos. Então, em 1990, o Colégio Americano de Reumatologia publicou pela primeira vez critérios padronizados para diagnosticar fibromialgia, muito com o objetivo de pesquisa, né, de poder acumular conhecimento sobre os pacientes. Porque se eu não tenho uniformidade nos critérios diagnósticos, você começa a juntar muitos pacientes diferentes dentro de um mesmo diagnóstico e a qualidade das evidências fica bastante reduzida. Então, esse critério diagnóstico de 1990 tinha um grande foco em proporcionar pesquisas. Como é que se caracterizava a fibromialgia nesse critério? Eu precisava ter dor generalizada crônica, pelo menos 3 meses, e um aspecto que era bem importante desse critério diagnóstico, tinha 11 pontos dolorosos que precisavam ser testados, né? Em que o examinador precisava pressionar o ponto doloroso, né, com uma força padronizada, né, que tinha que ser treinado para conseguir fazer exatamente aquela força, e essa pressão do ponto deveria provocar dor. Né? O que acabou acontecendo? Né? Então, eram 18 pontos e tinha que 11 pontos estarem presentes para ter o diagnóstico de fibromialgia. O que acabou acontecendo? Né? A maior parte dos médicos que faziam o diagnóstico de fibromialgia não testavam os pontos. Eles perguntavam genericamente, ouviam uma dor generalizada, e acabou levando a muito diagnóstico equivocado de fibromialgia. Por isso, os critérios diagnósticos atualmente utilizados não usam esse exame de cada ponto. O critério atual é do Colégio Americano de Reumatologia, foi publicado em 2010, foi atualizado em 2011 e novamente atualizado em 2016, né, em que ele tem uma série de aspectos que são avaliados, que são pontuados. Primeiramente, eu preciso ter 3 meses de sintomas, sem outra causa que explique. Né? Eu preciso ter índice de dor difusa, que eu já vou explicar o que é. E eu preciso ter um score de gravidade de sintomas, que eu já vou explicar o que é. Né? Então, tendo 3 meses de sintomas, eu vou avaliar e pontuar 2 aspectos. Primeiro é o índice de dor difusa, que na pontuação dos critérios de 2010, esse índice de dor difusa eram 19 pontos, e o médico perguntava para o paciente se tinha dor em algum desses pontos. Né? E daí ia marcando e contava. Né? Mais recentemente, isso em 2011 e 2016, esses pontos foram agrupados em regiões. Por que isso? Né? Porque poderia acontecer de eu ter dor em vários pontos no braço direito, no braço esquerdo, e com isso só já consegui fazer o diagnóstico de fibromialgia pelo componente do índice de dor difusa. Quando, na verdade, a fibromialgia pressupõe uma dor generalizada. Né? Então, passou a ser critério diagnóstico, eu preciso ter dor em 4 de 5 regiões. Isso é um critério diagnóstico. Então, para além de contagem de número de pontos dolorosos, eu preciso ter dor em 4 de 5 regiões. E eu preciso avaliar depois a escala de gravidade dos sintomas. Então, primeiramente, eu tenho 3 sintomas básicos, que são fadiga, sono não reparador e sintomas cognitivos, que têm a ver com perda de memória, com aquele fog mental. E eu vou pontuar esses 3 sintomas de 0 a 3. 0, nenhum problema, e 3 é uma severidade importante desse sintoma. E eu vou somar, ou seja, para esses 3 sintomas eu posso chegar até 9 pontos. E além disso eu vou perguntar se tem cefaleias, dor ou cólica em baixo ventre e depressão. E para esses 3 últimos sintomas é só sim ou não, ganhando 1 ponto para cada sintoma. Então, nessa parte da gravidade dos sintomas, eu tenho 9 na primeira parte, 3 na segunda parte, ou seja, eu posso chegar até 12 pontos. E como é que a gente vai classificar a fibromialgia? Nós vamos
Primeiro verificar tem pelo menos 3 meses de sintomas, é 4 de 5 regiões, e daí nós vamos avaliar o índice de dor difusa. Se eu tenho pelo menos 7 de pontos no índice de dor difusa e pelo menos 5 no score de gravidade de sintomas, eu fecho o diagnóstico de fibromialgia. Ou, se eu tenho de 3 a 6 no índice de dor difusa e tenho pelo menos 9 no score de gravidade de sintomas, eu também fecho o diagnóstico de fibromialgia. Um acréscimo importante nos critérios de 2016 é que antes eu precisava excluir outras causas para dor, enquanto a partir dos critérios de 2016 eu não preciso excluir outras causas. As causas podem se somar. Né? Então, eu posso fazer o diagnóstico de fibromialgia mesmo o paciente tendo outras causas dolorosas associadas. Além disso, em 2019, houve uma força-tarefa internacional que foi convocada pela Associação Americana de Estudo da Dor, pelo FDA, por uma outra ONG, e que juntaram esse painel internacional para pensar em critérios mais simples. Né? E os critérios dessa força-tarefa são dor multilocal, definida como dor em 6 ou mais locais de um total de 9, e aqui estão listados quais são os 9 locais. Problemas moderados a graves de sono ou fadiga, e que esses sintomas estejam presentes há pelo menos 3 meses. Tendo isso, fecha o critério de fibromialgia. Esses critérios mais recentes ainda são pouco utilizados. Né? Tem várias críticas a eles. Eles são mais fáceis, então acaba sendo mais fácil de implementar. Por outro lado, eles quantificam menos. Então, o segmento fica prejudicado, porque eu posso usar os scores dentro da classificação do Colégio Americano de Reumatologia para os diferentes índices para o diagnóstico de fibromialgia, posso usar isso para o segmento, né? Para identificar melhora dos sintomas ou piora dos sintomas. Isso é um aspecto bastante importante. Além disso, aqueles critérios são baseados em grandes cohortes, né? Então, tem uma grande validação empírica em estudos epidemiológicos validando aqueles critérios. Algumas considerações sobre o diagnóstico. Né? Primeiro, a fibromialgia é um processo que ocorre em contínuo, não é um diagnóstico categórico. Né? Isso reforça a vantagem dos critérios do Colégio Americano de Reumatologia, porque eles podem dizer o quanto de fibromialgia que uma pessoa tem, né? Desde um normal até um caso gravemente patológico. Né? Esse estudo foi bastante interessante, foi um estudo que foi publicado em 2009, em que eles pegaram uma escala diferente para estudo sobre fibromialgia, pegaram uma escala de depressão, pegaram uma escala de qualidade de vida, pegaram uma série de escalas para avaliar a morbidade. E aplicaram uma grande amostra representativa da população alemã e conseguiram ver dentro dessa amostra 4 clusters quatro grupos bastante representativos, bastante nítidos de contínuo de fibromialgia, desde saúde perfeita, quadro de dor regional, seria o grupo 2, dor generalizada, seria o grupo 3, e fibromialgia. Né? Uma distinção entre a dor generalizada e a fibromialgia é que na fibromialgia tem bastante fadiga e tem os outros sintomas que acompanham, depressão intensa, no grupo do cluster da fibromialgia. Outro ponto bastante importante é que a fibromialgia ela se manifesta de forma diferente em diferentes pessoas, diferentes contextos, que trazem histórias diferentes. Né? É um diagnóstico bastante heterogêneo. Então, a gente usa o diagnóstico para nos nortear, mas a gente precisa se ancorar em aspectos que são muito singulares da narrativa daquela pessoa. Né? E até reconhecer que tem muita variabilidade na própria fisiopatologia da doença fibromialgia. Né? Que reforça que para cuidar de pessoas com fibromialgia é necessário bastante conforto com a incerteza. A gente não sabe o que vai acontecer com o paciente. A gente não sabe se aquele remédio vai funcionar, se o paciente vai conseguir iniciar o programa de atividade física. A gente não sabe o que o paciente vai acabar nos revelando de coisas que ele pode talvez estar com vergonha ou de constrangido de falar no primeiro momento, mas que com o passar do tempo ele vai começar a trazer elementos da história que são muito singulares daquele paciente, às vezes de grande sofrimento,
a gente vai aprendendo com o paciente, né? Então, pacientes que nos ensinam como reconhecer, como manejar, como acompanhar a fibromialgia. Então, a gente precisa lidar com essa incerteza, com esse novo e com esse diferente. Um ponto que é bastante que me questionam bastante e que eu acho importante já deixar claro desde já, é que a gente não deve fugir do diagnóstico de fibromialgia, né? Justamente por essa incerteza, por ter grande heterogeneidade, muita gente evita dar o diagnóstico. O problema de evitar dar o diagnóstico é que o paciente fica na dúvida: que será que eu tenho? Fica pedindo mais exames e fica achando que a gente está tentando sonegar alguma informação do paciente. E muitas vezes dar o diagnóstico de fibromialgia dá um alívio, tira um peso dos ombros. O paciente sabe o que ele tem, né? A gente precisa fazer bastante psicoeducação sobre o que é a fibromialgia. Precisa dizer que a fibromialgia de uma pessoa não é igual a fibromialgia de outra pessoa, mas saber que tem esse diagnóstico de fibromialgia coloca a pessoa dentro de uma comunidade maior de pessoas que têm sofrimentos semelhantes. Isso é bastante reconfortador. Outro ponto bastante importante sobre o diagnóstico, e isso tem a ver com o motivo pelo qual, no critério de 2016, se tirou a obrigatoriedade de excluir outras causas, é que frequentemente há uma sobreposição do diagnóstico da fibromialgia com outros quadros dolorosos. Então, em pessoas com osteoartrite ou com artrite reumatoide, até 25% tem fibromialgia. Em pessoas com lúpus, algo até 50% tem fibromialgia. Em pessoas com síndrome de dor complexa regional, com intestino irritável, com dor da articulação temporomandibular, com síndrome uretral feminina, com bexiga hiperativa, até 75% tem fibromialgia, né? Então, há uma grande coisa de quadros de dor geralmente generalizados ou com componente funcional importante e a fibromialgia, né? Então, a fibromialgia é uma dor primária, mas que pode ser decorrente desses outros agravos que provocam dor. Na mesma linha, né, na medida em que aumenta o número de pontos de dor, aumentam outros sintomas não dolorosos. Então, é muito comum a pessoa que tem fibromialgia também ter constipação, ter eczemas, ter cansaço, problemas de sono, tontura, diarreia. E quanto maior o número de pontos dolorosos, maior a frequência desses outros sintomas. E é por isso que a fibromialgia frequentemente coexiste com outras síndromes funcionais, como síndrome da fadiga crônica, como síndrome do intestino irritável, como síndrome de bexiga dolorosa, etc. Outro aspecto que a gente tem grande heterogeneidade na forma de início da fibromialgia, né? Esse estudo mostrou que num segmento de 5,5 anos de pessoas com fibromialgia, a dor começou em 65% dos pacientes de forma recorrente, né? Ou seja, não era uma dor que não começou crônica, ela começou recorrente, né? Tinha um episódio, depois ficava sem dor, depois tinha outro episódio, né? E começou de forma localizada em 70% dos pacientes. E ao longo do tempo essa dor foi se generalizando, né? Porém, né, em 35% dos pacientes a dor já começou crônica desde o início, ou seja, ela podia até aliviar com o tratamento, mas ela não desaparecia. Ela estava com uma dor crônica, né? E 30% dos pacientes já começaram com dor generalizada. Isso pode acontecer, né? Um pouco agora da fisiopatologia. Nós temos fatores de risco para fibromialgia, né? Sexo feminino está bem claro que é muito mais frequente em mulheres, mas nós também temos homens, né? O Darwin, por exemplo, pela história, parece uma pessoa que tinha fibromialgia, né? História familiar, né? Ter história em parente de primeiro grau de fibromialgia aumenta em 8 vezes a chance da pessoa ter fibromialgia. História de ansiedade e depressão, frequentemente antecedendo a fibromialgia, mas muitas vezes sendo potencializada pela fibromialgia. História de distúrbios do sono, dos mais variados tipos. História de sobrepeso, obesidade. História prévia de quadros dolorosos. História prévia de múltiplos sintomas somáticos, né? Então, provavelmente a pessoa com fibromialgia ela tem uma maior tendência a perceber sintomas físicos. Então, aquela pessoa que se incomodava muito com barulho, se incomodava muito com frio, com calor, ou que os sintomas pós-prandiais eram muito desconfortáveis. Essa pessoa que é mais sensível aos sintomas somáticos
tem uma maior chance de ter fibromialgia. Eventos adversos na infância, em especial violência física e ou sexual. Esse é um ponto bastante controverso da literatura. Vários estudos mostram que sim, vários estudos mostram que não, parece ter diferença metodológica nos estudos. Na prática, a gente vê com muita frequência, né, que história de violência física e ou sexual, especialmente na infância, em pessoas com fibromialgia. Baixa escolaridade, né? E tem um outro conceito que eu acho que é bem importante nas doenças psicossomáticas, que é a alexitimia. A alexitimia é uma característica de uma pessoa que ela tem dificuldade de nomear as suas emoções, né? Ela tem um repertório de forma de verbalizar a sua emoção bastante restrito. E isso encaixa bastante na fibromialgia, porque a pessoa com fibromialgia ela tende a verbalizar como dor várias emoções diferentes, vários tipos de sensações diferentes, né? Ela tem dificuldade de verbalizar com uma granularidade maior o que ela está sentindo no seu corpo, e ela acaba verbalizando isso como dor. Nós temos uma interação gene-ambiente bastante importante, né? A genética parece responder por 50% da suscetibilidade à fibromialgia, e nós temos uma interação gene-ambiente por meio da epigenética. Então, fatores ambientais modificam a expressão gênica, né? Podem provocar hipometilação do DNA em genes responsáveis por resposta ao estresse, reparo do DNA, resposta autonômica, anormalidades subcorticais, né? Então, temos a interação gene-ambiente modificando a manifestação da genética, né? Essa figura é uma figura bastante clássica da fisiopatologia de vários problemas diferentes, em que nós temos fatores precipitantes, como, por exemplo, a biologia, fatores psicológicos, fatores sociais. Então, aí entra a genética, traumas da infância, doenças prévias, doenças nos pais, né? A gente tem, por exemplo, aquela pessoa que tinha alguém com dor na casa. A pessoa cresce vivenciando um comportamento de doença de dor, né? Esse é um fator precipitante predisponente bastante importante. Então, esses são os predisponentes. Então, temos fatores precipitantes, como, por exemplo, uma infecção ou outra doença física, que vão iniciar o quadro. Então, é muito comum a pessoa teve, por exemplo, Covid e começou a ter fibromialgia depois da Covid. Ou teve chikungunya e começou a ter fibromialgia depois da chikungunya. Ou teve um trauma físico, né, um acidente de carro, né? E aí entra também, por exemplo, uma cirurgia de grande porte, é um fator que pode deflagrar, e é muito comum de deflagrar a fibromialgia. Trauma emocional, né? E estresse e lesões de longa data, né? São fatores que precipitam o primeiro episódio de fibromialgia, né? E daí a pessoa, isso pode acabar se cronificando ou não. E aí vai levar, como a fibromialgia é uma doença crônica, eu preciso cronificar esse quadro inicial para a pessoa ter fibromialgia. Então, quais são os fatores perpetuantes? Eu tenho cognições disfuncionais, ou seja, a pessoa fica imaginando essa é a pior dor no mundo, eu sou inválido por causa dessa dor, nada vai melhorar a dor, eu tenho defeito na coluna, são cognições que, no longo prazo, até no curto e no médio prazo também, acabam piorando a dor, né? Preocupações de doença, comportamento anormal de doença, aquela pessoa que está toda hora querendo fazer mais exames, eu tenho que descobrir o que eu tenho. Por isso que dar o diagnóstico é tão importante. Enquanto a pessoa não sabe que ela tem e não tem uma educação sobre o que é a fibromialgia, ela pode tender a ficar querendo exames, mais tratamentos e caminhar para o ortopedista para fazer cirurgia. E a gente sabe que o prognóstico da cirurgia ortopédica em pacientes com fibromialgia geralmente é muito ruim, né? Nós temos sensibilização do sistema nervoso central, nós temos iatrogenias. Uma iatrogenia muito comum no paciente com dor é pedir uma má solicitação de exames ou uma má informação sobre o resultado do exame. Então, eu falo com um paciente, por exemplo, que faz uma ressonância de coluna e mostra, olha aqui, tem uma diminuição do espaço entre uma vértebra e outra. E o paciente pensa, eu tenho um defeito na minha coluna, né? Se eu tenho defeito da minha coluna, a minha dor não vai melhorar. E eu acabo criando, através de uma forma iatrogênica, estou
prejudicando a saúde do paciente ao contribuir que ele tenha essas cognições disfuncionais. Fatores sociais, né, e entra a questão do benefício, aquele paciente que sempre tende a piorar a dor quando está mais próximo de vencer o benefício do INSS, ou litigação, paciente que teve um acidente, foi atropelado e ele está processando, e esse estresse, essa necessidade, essa sensação de injustiça com ele, né, de que a vida dele foi totalmente acabada por esse acidente, também é um fator perpetuante para a dor. Isso contribui para a manifestação da fibromialgia. E a gente sabe que o ser humano, assim como todos os seres vivos, são seres complexos, né? Tem uma fisiologia complexa, ele tem uma complexa interação com o sistema nervoso, sistema endócrino, sistema imune, com vários peptídeos, várias vias de sinalização, de inibição, de facilitação. Então, é uma fisiologia complexa e que não pode ser reduzida de forma simplista, né? Essa figura traz um pouco da complexidade de que eu posso ter uma lesão periférica, só que a dor não é lesão periférica. A dor é uma sensação que é construída integrando essa lesão periférica, integrando os fatores facilitadores da dor, integrando os fatores inibitórios da dor, de forma que eu posso ter uma lesão que nem é percebida, né? Porque os fatores inibitórios inibem a dor, né? Por outro lado, eu posso não ter lesão, e eu tenho tanta facilitação da dor que eu tenho uma dor espontânea, né? Que é bem comum na fibromialgia. E aí entra mecanismos, por exemplo, pessoas com fibromialgia geralmente têm essa tentativa de combater a dor endogenamente, né? Tem opioides endógenos já em níveis bastante elevados. Por isso que o opioide não funciona na fibromialgia. Tem sistemas endocannabinoide também atuando, atividade física atua no sistema inibitório da dor. Então, a dor não é uma lesão. A dor é pode dizer até que a dor é uma emoção, é uma sensação mais complexa do que apenas uma sensação, porque tem todo componente emocional junto. A dor é uma emoção que é construída de forma bastante complexa. Nessa linha de que a dor é uma emoção, né, vou trazer algo que eu vou falar muito pinceladamente, porque é um tema complexo, fascinante, que poderia passar uma aula inteira falando sobre ele. É uma perspectiva bayesiana sobre a dor crônica. A gente não sente dor porque percebe os estímulos periféricos, e sim porque a gente antecipa, a gente prevê que a gente está em estado de dor. E os estímulos que vão chegando vão constantemente atualizando isso. De forma que eu tenho uma dor aguda, não imagino que eu vou ter dor, mas eu tenho um estímulo bastante preciso que atualiza a minha expectativa e eu percebo que eu estou machucado. Eu preciso me proteger. Mas a partir do momento que eu tenho uma dor crônica, o que acontece? A pessoa tem aprendizado, a pessoa aprende de que ela tem uma lesão, ela aprende de que ela tem dor. E é uma dor que tende a se perpetuar pelo aprendizado, né? E a experiência prévia assume maior importância do que os estímulos. Mais recentemente, tem estudos que mostram que na fibromialgia tem processos autoimunes envolvidos. Isso foi um divisor de águas. Acho que muita coisa vai mudar no manejo de fibromialgia por causa disso, mas ainda está no campo da pesquisa, né? Então, se pegou anticorpos em pessoas com fibromialgia, né, e injetou esses anticorpos em ratos. Esses ratos passaram a ter comportamento de fibromialgia, né? Então, isso é bem interessante. Então, a fibromialgia ela tem um componente sorológico, né? Isso acho que vai ter um grande caminho de pesquisa e tratamento para isso mais adiante. Agora, como é que a gente maneja a fibromialgia, né? Primeiramente, nós precisamos construir um modelo explicativo que explique os sintomas, né? Aí entra a psicoeducação. Eu preciso ensinar para o paciente o que é dor. Ensinar para o paciente que dor não é lesão, que dor é uma sensação, que tem essa memória, que tem esse aprendizado. Como a dor é expectativa, isso implica o efeito placebo, né? Porque se eu tenho uma expectativa de que eu vou melhorar, eu melhoro, né? O efeito placebo na fibromialgia é muito importante. Eu preciso trabalhar as crenças disfuncionais, né? Que, inclusive, ensinar para o paciente que às vezes a dor vai piorar para depois melhorar. Quando a pessoa vai começar a fazer atividade física, ela frequentemente vai ter uma piora inicial da dor, mas depois, com o tempo, a dor melhora, né? Eu preciso abordar a comorbidade de saúde mental, então tratar ansiedade, depressão, abordar alterações do sono. Frequentemente eu tenho uma melhora muito importante da fibromialgia depois que eu
manejo da ansiedade, a depressão e a insônia. Precisa aumentar gradualmente, inclusive o tratamento farmacológico da fibromialgia precisa levar em consideração essas outras comorbidades, porque fazem diferença, né? O aumento gradual da atividade física. Obrigado. O aumento gradual da atividade física, por que aumento gradual? Porque no início o sistema inibitório ativado pela atividade física na fibromialgia geralmente está prejudicado. Então a pessoa com fibromialgia que começa a fazer atividade física tende a ter uma piora da dor. Então ela precisa começar lentamente e vai aumentando, né? É bastante interessante quando se tem profissional de educação física integrado na atenção primária, que esse profissional esteja bastante empoderado sobre como que ele vai fazer, vai adaptar o padrão de atividade física para a pessoa com fibromialgia, né? Aumento de atividades prazerosas, tratamento farmacológico focado no mecanismo da doença, daí entra antidepressivos tricíclicos, duloxetina, pregabalina, gabapentina, e fortalecimento do vínculo e prevenção de intervenções diagnósticas e terapêuticas desnecessárias. O vínculo com a pessoa com fibromialgia é muito importante, né? E a gente muitas vezes fica com medo assim, o paciente não melhora, fica frustrado, mas o paciente continua indo em nós, o paciente continua manifestando satisfação com o manejo, apesar de dizer que muitas vezes não está melhorando. E a gente precisa valorizar isso e se prender a isso, né? Porque senão pode ser muito frustrante manejar a pessoa com fibromialgia, porque a gente não percebe a melhora. Ela pode dizer que não está melhorando nada, mas a gente percebe por vários outros elementos da história que ela está melhorando sim, né? Tratamento farmacológico, como eu falei, os opioides não funcionam, exceto o tramadol. Como o tramadol tem um efeito serotonérgico, ele tem, por esse efeito serotonérgico, ele pode ter uma melhora na fibromialgia, mas geralmente opioides não funcionam. Os tricíclicos são os medicamentos que eu mais gosto de usar na fibromialgia, né? São baratos, são disponíveis no SUS e geralmente funcionam em doses baixas. Por exemplo, a amitriptilina, 25 a 50 miligramas, com INT de 4, né? Lembrando que os estudos são mais antigos, geralmente têm uma baixa qualidade metodológica. Nós temos a duloxetina, né, que é um antidepressivo dual, mais novo, né, que em comparação indireta com a amitriptilina foi superior à duloxetina. E a pregabalina. A pregabalina teve muita propaganda, muita ênfase nos últimos anos, talvez na última década ou 2 décadas, porque era um medicamento caro, com grande interesse na indústria, mas ele é muito ruim para a fibromialgia, né? Ele precisa tratar 12 pessoas para que uma tenha um benefício significativo, né? Só que para ter esses efeitos adversos, precisa tratar 4 pessoas para ter efeitos adversos significativos. E para abandonar o estudo com a pregabalina, eu tinha que tratar 13 pessoas e para ter um abandono. Então, é um tratamento bem ruim. A amitriptilina é o que a gente tem de melhor, né? Lembrando que no tratamento farmacológico a gente precisa considerar as comorbidades. Então, isso pode ser um motivo para, como os tricíclicos em doses antidepressivas têm muito efeito adverso, eu posso colocar duloxetina, ou eu posso associar, por exemplo, a fluoxetina com a amitriptilina. Então, eu coloco uma dose antidepressiva da duloxetina e coloco uma dose mais baixa da amitriptilina focando na dor. Eu gosto também bastante da nortriptilina, que é um tricíclico que é muito menos sedativo. Uma dica em relação aos tricíclicos é que a gente deveria começar eles em dose baixa, né? E dar ele, principalmente aqueles mais sedativos como a amitriptilina, a gente administra a amitriptilina cedo da noite, né? Isso vai diminuir a sonolência matinal. A gente tem muita variabilidade na resposta ao tratamento. Isso aqui mostra aqui é o placebo e aqui é a pregabalina. E cada linha é um paciente com 0 semanas e 14 semanas, mostrando que entre o placebo e a pregabalina são muito semelhantes as trajetórias dos pacientes. Alguns pacientes melhoram muito, mas talvez melhorariam com outra intervenção, né? Então, essa variabilidade e essa resposta grande ao placebo é um ponto importante dessa figura. Falando ainda de placebo, né? Eu tenho estudo aqui bem interessante também de fibromialgia. Eu tenho que está comparando placebo com nenhum tratamento, né? Então, com placebo, eu tenho uma melhora bastante importante da dor, uma melhora moderada da dor, da fadiga, da funcionalidade do paciente, do sono, de um score de qualidade de vida relacionado à fibromialgia. Então, eu tenho várias melhoras. Ele está aqui comparando placebo com nenhum tratamento,
Então, o placebo é bastante eficaz na fibromialgia. Além disso, quanto maior a eficácia do tratamento padrão, né, maior a eficácia do placebo, que é interessante. Então, placebo de uma medicação eficaz, o placebo também vai ser eficaz. O placebo é responsável por 45% do efeito ativo do tratamento da fibromialgia. Né? E aí, esse estudo não é de fibromialgia, os outros todos eram, mas ele é um dado que se aplica também para fibromialgia, por isso que eu trouxe. É um estudo sobre síndrome do intestino irritável. A intensidade do placebo e o efeito terapêutico. Eu posso ter um placebo desde, toma isso aqui, e vamos ver como que funciona, ou eu posso ter então aqui compara fila de espera, um placebo limitado, que é tipo, toma isso aqui, vamos ver como é que sai, e um placebo aumentado, que eu falo assim, toma esse medicamento, vai melhorar muito, confia nele. Então, eu tento vender o peixe do medicamento, eu tento vender o peixe do placebo, e o placebo melhorado é mais eficaz que o placebo limitado. Né? Que reforça a importância do vínculo, da gente acreditar na melhora do paciente, da gente vender para o paciente, vender não no sentido monetário, mas que a gente tentar convencê-lo de que ele tem potencial de ficar melhor. Um tipo de terapia que vem ganhando força em várias condições, mas para dor é bem interessante, é a terapia da aceitação e do compromisso. O foco da terapia da aceitação e do compromisso não é se livrar dos sintomas, e sim em aceitar os sintomas e se comprometer com ações ancoradas em valores, né? Então, quais são os valores do paciente? O paciente valoriza o trabalho, valoriza a bondade, valoriza estar em família, valoriza a criatividade, e ele vai motivar as suas ações com base no compromisso com os valores, né? E aceitar que ele, talvez ele não vai se livrar da dor, mas ele pode ter uma vida melhor apesar da dor. Eu trabalho com flexibilidade cognitiva. Então, ele trabalha explorando as perdas que o paciente já teve relacionadas a comportamentos disfuncionais para se livrar dos sintomas. O paciente percebe assim, nos últimos anos, ele não vive mais por causa da dor. Ele vive em cima da dor, né? E ele vê tudo que ele perdeu, tudo que ele deixou de fazer. Será que ele precisa estar livre da dor para poder se engajar em todas essas atividades que são tão significativas para ele? Isso é trabalhar nessa terapia. Daí vai trabalhar com habilidades, frequentemente com mindfulness, sem meditação, para reduzir essa fusão cognitiva do paciente com sintomas. Ou seja, a fusão cognitiva é quando o paciente se identifica com a dor. O paciente passa a ser a dor quando ele está em fusão com a dor. Né? Então, vai treinar habilidades para reduzir essa fusão cognitiva. As metas precisam estar ao alcance do paciente e relacionadas aos valores. Então, a meta não é ficar sem dor. Né? O paciente não tem como definir se ele vai ficar sem dor ou não. A meta não é passar num concurso. A meta é estudar ativamente para passar no concurso. A meta é aumentar a atividade física que pode contribuir para a melhoria da dor. Essas são as metas trabalhadas no setor do compromisso. E que, para dor crônica, tem efeitos impressionantes. Né? Então, tem aqui para aceitação de dor, um tamanho de efeito moderado a elevado, para qualidade de vida, um efeito importante, para funcionamento relacionado à dor, tamanho de efeito muito forte, né? Para redução da intensidade da dor, tamanho de efeito moderado, para ansiedade também, tamanho de efeito mais baixo, e tamanho de efeito considerável para depressão, todos favorecendo a ACT. Né? Então, é uma terapia de aceitação e compromisso para paciente com dor crônica, é uma terapia que é interessante que ela não é tão estruturada, a gente pode incorporar elementos dessa terapia dentro da abordagem clínica do profissional de atenção primária, sem ser um terapeuta. Então, com base nesses elementos que eu falei, tentar trabalhar esses elementos ao longo do segmento que a gente faz dos pacientes. Né? Agora, eu vou falar brevemente 2 casos clínicos. Né? O primeiro, a dona Josefa, de 47 anos, que não tinha uma dor importante até 20 anos atrás, quando teve um acidente de trabalho e caiu da escada, carregando uma pilha pesada de pratos. Então, começou com uma dor importante de coluna, isso. Foi submetida a 2 cirurgias de coluna, teve uma piora importante da dor após a segunda cirurgia, 15 anos atrás. Há 5 anos vem tendo dores articulares, com piora da dor, que agora se torna insuportável. Esse período ela teve lesões de pele horríveis, disseram que ela tinha lúpus, então ela começou a entrar naquela sequência de investigação diagnóstica de doença reumatológica. Foi internada, fez biópsia de lesão de pele na face anterior do tronco, foi sugestiva de poiquilodermite civate, que é uma lesão de queimadura solar.
mostrou as fotos de lesões horríveis, que era um desvio reticular, né, que não é lesão, é uma variação da normalidade. Ela trouxe exames anteriores, com marcadores inflamatórios sempre negativos, e era uma paciente super difícil, uma paciente que a gente não conseguia trazer o componente psicossocial, a gente não conseguia manejar, porque ela ficou muito presa nessa ideia de que ela tinha uma doença autoimune. Então, é um caso grave de fibromialgia. E agora, brevemente, o segundo caso é o caso da Aline, 27 anos, uma contadora, né, que passou por muita dificuldade na vida, mas estava bem sucedida no trabalho, e que tinha uma dor crônica lombar, só que ela teve... começou a ter assédio moral no trabalho, né? Teve um luto complicado, ela perdeu uma grande amiga, e ela começou a piorar muito a dor nesse período, ficou muito deprimida, ansiosa, e aí, nesse período, iniciou um quadro de fibromialgia, que a dor se tornou generalizada. Explorando a história, ela teve uma situação de abuso aos 16 anos que coincidiu com o início da dor lombar, que ela morava com a mãe e com o padrasto, e ela percebeu que o padrasto dela estava sempre espiando ela quando estava trocando de roupa. E ela começou a ficar com medo, então ela não dormia, ela ficava vivendo, né, nesse medo de ser estuprada pelo padrasto. E ela trouxe para a mãe isso, a mãe não reconheceu ela, ela saiu de casa, e nesse período começou a dor. Então ela tem essa história de violência sexual pela iminência de estupro, né, essa violência psicológica, mas com um componente sexual importante, né? Teve o luto complicado, teve ansiedade, depressão, teve assédio moral no trabalho, todos fatores que contribuíram. E foi uma paciente que ela estava consultando muito em várias emergências e médicos privados. Quando ela estava sem diagnóstico, quando ela recebeu o diagnóstico de fibromialgia, ela falou assim: agora tudo se encaixa, é tudo muito mais fácil agora que eu tenho esse diagnóstico. É uma paciente que consegue ficar longos tempos sem dor, né? Mas é uma dor que, dependendo das situações contextuais, a dor volta. Então, outro caso bastante diferente daquele caso anterior. Temos uma pergunta aqui, tá, Michael? Eu vou ler para você, aí você vai respondendo, dando as orientações, pode ir interagindo com o profissional aqui. Sobre o efeito placebo, ações como gelo ou bolsa de água quente compressa com chá, pode servir no tratamento? Pode ser utilizado, indicado? Com certeza. Daí não é só sobre efeito placebo. O frio tem um efeito analgésico, né? E o calor relaxante muscular, e tem outros efeitos também, tanto o frio quanto o calor. Então, a questão é que na fibromialgia geralmente é uma dor generalizada, então, e geralmente a gente acaba usando o frio ou o calor em situações mais de dores mais localizadas. Mas se eu estou com uma piora da dor numa certa região, eu posso, com certeza, se eu quero um efeito mais analgésico, colocar o frio, se eu quero um efeito mais relaxante, o calor. E em toda intervenção a gente tem efeito placebo. Então, tem um efeito direto do calor e do frio, né? São mecanismos diferentes. Então, o calor geralmente provoca relaxamento muscular, o frio contribui para a analgesia, e como qualquer outra intervenção, o placebo está presente dentro da intervenção. Então, acreditar que vai melhorar, contribui para melhorar. Então, sim. E aí o pessoal aqui deixou uma outra pergunta, se é sobre os canabinoides, se tem alguma indicação. Tá. Canabinoides é um tema bastante polêmico, mas eu tenho bastante no momento, que se fala muito no contexto da fibromialgia. O que acontece? A gente tem poucos estudos, e os estudos geralmente de baixíssima qualidade metodológica, né? Então, a gente não tem evidências boas de benefícios dos canabinoides. Por outro lado, a gente não tem evidências boas para quase nada da fibromialgia, né? E a gente tem baixa eficácia de quase todas as intervenções, em média, na fibromialgia. Então, pacientes que já tentaram ou já tentaram tratamentos tradicionais, não tiveram resposta, ou o paciente tem muita curiosidade, muita vontade, muita crença de que vai melhorar muito a fibromialgia com os canabinoides, acho uma excelente aposta, né? Conheço várias pessoas que usaram no contexto de fibromialgia e relatam que foi nada melhorado, e com a cannabis medicinal teve uma melhora bastante importante. Mas, como eu falei, isso tem que trabalhar dentro da singularidade de cada paciente. A gente não tem, em média, boas evidências para dizer que é um tratamento bom.
bom para todo mundo, né? Depende da experiência do individual do paciente. Aí, geralmente, o THC tem um papel importante, né, para além do CBD, do canabidiol. Mas eu não tenho experiência com prescrição de cannabis, mas tem sido uma clientela bastante importante na terapia medicinal a paciente com fibromialgia e com outras dores crônicas. Eu acho que o ponto principal, primeiro, gostaria de reforçar o agradecimento do convite, achei muito legal conversar com vocês sobre fibromialgia. Eu acho que a lição principal, o principal aprendizado que a gente tem é com os nossos pacientes. Né? Então, não tenham medo de atender paciente com queixa de dor generalizada. Vamos com calma, por etapas. O paciente às vezes assusta, principalmente quando eles dizem nada melhora minha dor. A minha única confiança é em ti. Eu penso, nossa, eu não vou fugir. Não precisa ter medo dos pacientes, vamos em frente. Pacientes se vinculam muito bem com um profissional que está atento a eles. Né? Então, acho que o nosso principal aprendizado tem as referências que eu, nos slides, quando for necessário, eu coloquei para cada conteúdo tinha referências específicas, né? Inclusive dos critérios diagnósticos.